Olá pessoal, tudo bem? A gente continua conversando sobre macroeconomia. Essa é a nossa última conversa sobre macroeconomia e a gente vai agora conversar sobre desemprego. Vou só ligar minha caneta aqui, me esqueci de fazer isso, tá? Vou colocar uma cor. Então, desemprego, né, alguma coisa que a gente sempre ouve falar, é algo que sempre aparece nos jornais, sempre aparece em discussões, sempre aparece em promessas políticas. É algo que nesse julho de 2022, quando eu gravo essa conversa com vocês, nós temos no Brasil uma taxa de desemprego próxima a 10%, uma taxa que diminuiu neste ano de 2022, porém com um perfil bem ruim, que é a diminuição da taxa de desemprego, causado pelo aumento do emprego informal, que é aquele emprego precarizado, que vai aparecer na última parte da nossa conversa aqui hoje. E tudo bem, tá? É melhor ter um emprego informal do que emprego nenhum, mas de todo modo o que a gente tem que lutar enquanto país é para gerar empregos formais, tá? Porque nós veremos no final, esses empregos são os mais seguros e os que oferecem maior quantidade de direitos aos trabalhadores e de deveres do Estado e também dos empresários que contratam tais trabalhadores, tudo bem? Então vamos lá, vamos entender o que é desemprego, tá? Esse é o nosso objetivo na conversa de hoje. O que a gente vai falar é entender, tá, o desemprego, e o foco do desemprego que nós falaremos é o desemprego do fator de produção trabalho. Vocês sabem bem que fatores de produção são aquilo, né, que nós utilizamos em termos de elementos que constroem a produção. Então nós temos, por exemplo, o fator capital, que é o fator dos empresários, nós temos o fator capital financeiro, tá, que é o fator do sistema financeiro, dos poupadores, dos bancos, e daí, né, sempre que se emprega capital financeiro na produção, para gerar produção, se paga juros para esse capital financeiro, e nós temos o principal fator de produção, que é aquele, tá, dos trabalhadores, é o fator de produção trabalho. Ele é o mais importante porque ele gera todos os outros fatores de produção. Capital, por exemplo, que é o fator de produção do empresário, não cai do céu, tá? É produzido por trabalhadores. Então, quando a gente fala de desemprego, é sobretudo o desemprego do fator de produção trabalho que a gente considera. A taxa de desemprego que todo mês é apresentada na televisão é a taxa de desemprego do fator trabalho. É dessa taxa de desemprego, sobretudo, que a gente vai conversar hoje. E como é que a gente percebe o desemprego na economia? Como é que a gente vai ver daqui a pouco como calcular, tá? Mas como é que a gente vai definir a existência de desemprego na economia? Bem, por um lado, a gente vai ter que entender o que é o tal do produto potencial. Produto potencial é o produto que pode ser, tá? Potencial é isso, é o que pode ser. Espero que todas vocês e todos vocês e todos vocês preencham, tá, os potenciais de vocês na vida e sejam muito felizes, por sinal, é meu desejo de coração aqui para vocês. Mas produto potencial quer dizer o máximo de riqueza que um país pode produzir se ele, tá, usar plena e eficientemente todos os seus fatores de produção disponíveis. Então, se a gente usar todas as terras, todo o conhecimento, todo o capital, todo o trabalho, toda a possibilidade de capital para financiar, capital financeiro, para financiar a produção no país, a gente vai ter daí o produto potencial alcançado, tá? Esse produto potencial, é claro, é uma estimativa. Tá? Ele é, tá, uma aproximação estatística do que é que a gente pode produzir, tudo bem? Por outro lado, né, a gente tem um outro conceito, que é o conceito de produto efetivo. Esse é mais fácil, né? Se é efetivo, significa a riqueza, né, o produto, a produção que efetivamente foi feita no país, tá? Então vejam, o produto efetivo, ele é aquilo que é.
O produto potencial é aquilo que pode ser, tudo bem? E a diferença entre os dois? Eis, a diferença entre os dois gera aquilo que nós conhecemos como hiato do produto. É a diferença entre produto potencial e efetivo. E aqui, no hiato, na distância, né, do produto, nós perceberemos o desemprego. O que é o desemprego? O desemprego acontece quando o produto potencial, tá, é maior do que o produto efetivo. Então, essa é a condição para que exista fator de produção ocioso, em outros termos, para que exista desemprego. E, nesse particular, né, nós temos uma coisa na economia que se chama Lei de Okun, tudo bem? E a Lei de Okun, ela vai nos contar que quanto maior for o hiato do produto, maior será o desemprego, tudo bem? Então a Lei de Okun, ela foi a primeira a testar empiricamente essa relação direta entre hiato do produto e desemprego. Da mesma forma, se a relação é direta, se o hiato do produto se reduz, o que nós temos é uma redução do desemprego. Portanto, sempre que houver diferença entre aquilo que a gente pode produzir e aquilo que a gente produz, essa diferença gerará desemprego. E quanto maior for essa diferença, Okun primeiro mediu isso empiricamente, maior será o desemprego, menor a diferença, menor o desemprego. Tudo bem? Beleza, então agora a gente começa a conversar sobre como é que a gente, de certa forma, mede o desemprego. É claro que quando a gente está falando de medir desemprego aqui, né, a gente está falando num nível mais abstrato. A gente não vai fazer conta, a gente vai contar quais são os princípios pelos quais essas contas de desemprego são feitas, tudo bem? São feitas. Né? Para que a gente possa entender a medida do desemprego, da onde ela vem, a taxa de desemprego, né, a gente parte de uma conversa sobre o local no qual oferta e demanda por emprego se encontram. Tá? Esse local é o mercado de trabalho. E se a gente está falando de mercado, tem demanda e tem oferta. E aqui tem uma coisa que sempre confunde, tá? Que coisa é essa? Bem, oferta de trabalho é diferente de oferta de emprego. Tá? A oferta de trabalho, quem faz é o trabalhador, é quando ele procura emprego. Tá? E daí, a demanda por trabalho, veja, a demanda por trabalho significa a oferta de emprego, é o empresário que demanda trabalho. Tá? Por quê? Porque é uma coisa que a gente ouve tanto que quando eu falo, estou procurando trabalho, parece que eu estou fazendo o seguinte, estou demandando trabalho. Bem, na verdade, eu até estou demandando trabalho, mas para que eu possa demandar trabalho, eu tenho que ofertar a minha força de trabalho, eu tenho que ofertar o meu trabalho. E se eu for efetivamente contratado, isso quer dizer que eu ofertei o meu trabalho, tá? Tive demanda pelo meu trabalho porque alguém me ofertou emprego. Tudo bem? Então, quando alguém oferta trabalho, significa que essa pessoa está demandando emprego. Quando alguém demanda trabalho, significa que essa pessoa está ofertando emprego. Tudo bem? Eu sei que fica tricky, que é confuso, mas meu papel aqui é esclarecer essas coisas. Agora entendam, né? De onde vem, vamos começar por esse lado, da demanda por trabalho, ou seja, das pessoas que contratam trabalhadores, tudo bem? A oferta de emprego, de onde vem essa demanda? Essa demanda depende da atividade econômica. Portanto, é a atividade econômica que vai definir o nível de contratações de pessoas que estão ofertando a sua capacidade de trabalhar. Tá? Bem, e o outro lado da história? E a oferta de trabalho? O que determina isso? Né? A oferta de trabalho é determinada em primeira instância pela população do país. Portanto, o tamanho da população vai definir a oferta de trabalho. E nessa coisa da população do país, a gente já faz um primeiro corte, porque dentro da população do país, a gente vai ter uma coisa que se chama população em idade ativa. Tá?
A população em idade ativa é aquela população que tem condições de ofertar a sua força de trabalho. Tá? No Brasil, essa população é aquela localizada entre 15 e 64 anos, tudo bem? Então vejam, né, um país tão desigual, infelizmente um país tão mal distribuído, né, com muita gente pobre e pouquíssima gente rica, implica que a população em idade ativa no Brasil, tá, parta de 15 anos. 15 anos não é a idade de as pessoas estarem efetivamente trabalhando, é a idade de as pessoas estarem estudando. Tá? Mas um país desigual, infelizmente muito, mas muito pobre, né, composto por muita gente pobre, acaba obrigando, né, a idade ativa, ou seja, a idade em que as pessoas usualmente começam a trabalhar, a circundar 15 anos. Tá? Então, da população total do país, essa camada entre 15 e 64 anos forma a PIA, tudo bem? E da PIA a gente vai ter duas outras coisas. Né? Então, isso daqui agora é a PIA, tudo bem? E a PIA tem uma parte que é a população economicamente ativa, e essa população economicamente ativa a gente chama de PEA, e a gente tem uma outra parte que é a população não economicamente ativa. O que quer dizer esta população economicamente ativa versus a população não economicamente ativa? Bem, população economicamente ativa, a PEA, ela tem a idade de trabalhar, tem capacidade de trabalhar, ela é parte da PIA e ela oferta sua capacidade de trabalho. Então, se vocês estão ofertando a capacidade de trabalho, se vocês estão procurando emprego, isso significa que vocês são parte da PEA. Tá? Agora, se por alguma razão vocês não estão procurando emprego, se vocês não ofertam a sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho, vocês fazem parte da população não economicamente ativa. Vocês talvez são parte da população não economicamente ativa, vocês não ofertam a força de trabalho porque estão estudando e têm condições de apenas estudar. Ótimo. Tem gente que passa a ser população não economicamente ativa porque procurou tanto emprego, procurou tanto, tá, conseguir trabalhar, mas não foi contratada, que a pessoa simplesmente desalentou-se, ou seja, ela saiu do mercado de trabalho, ela parou de procurar trabalho, ela se tornou população não economicamente ativa, mas por uma razão ruim, a incapacidade de conseguir emprego foi tão grande que a pessoa simplesmente falou, eu desisto. Tudo bem? Então vamos lá, para a gente poder chegar na taxa de desemprego, ou também como se chama, taxa de desocupação, a gente vai ter que pegar a PEA. E a PEA, ela vai estar com dois recortes, tudo bem? Então a gente vem da PEA e tem dois recortes na PEA. Tem a população economicamente ativa, né, ocupada, e tem a população, né, desocupada. E aí agora vai ficar mais claro, a gente vai perceber, por exemplo, que a taxa de desemprego será os desocupados sobre quem? Sobre a PEA. Isso daqui nos dá a taxa de desemprego. Então, quando a gente ouve, por exemplo, né, que no Brasil aproximadamente 10% é o número de desempregados, esse 10% significa 10% das pessoas que ofertaram sua capacidade de trabalho, tudo bem? Então, assim a gente mede, tá, qual é a população desempregada, desocupada de um país. É o total de desocupados sobre a PEA. É claro, né, que a razão olhada pelo lado do emprego, então, população ocupada, com relação à PEA, dá a taxa de emprego, tá? Mas a gente sempre vai olhar para a taxa de desemprego porque é ela que a gente precisa eliminar, tudo bem? Então, se um país tem 10% de desemprego, a gente tem que lutar para acabar com esses 10%. O desemprego é a coisa ruim, é para ele que a gente tem que olhar e não tem que inverter para a taxa de emprego para parecer que a coisa está indo muito boa. Porque uma pessoa desempregada, efetivamente, é uma pessoa com carência. É uma pessoa que precisa ser assistida e precisa ter a capacidade de desempenhar suas funções laborais. Tudo bem?
Dessa discussão, para a gente finalizar, tem, tá, um conceito, uma medida também importante, que é a chamada taxa de participação, tá, da força de trabalho. Essa taxa, esse conceito, ele é importante porque ele vai mostrar para o país qual é, dentro da população em idade ativa, a população que procura emprego. Tudo bem? Aqui, só para ser um exemplo, né, assim, exagerado, se a gente tem a taxa de participação igual a 100%, significa que todo mundo que está acima de 15 anos e abaixo de 64 no Brasil está, tá, economicamente ativo. Tudo bem? Está ofertando a sua capacidade de trabalho para poder trabalhar. Tudo bem? Então essa taxa de participação vai contar um pouco até do próprio perfil do país. Tá? A gente vai tender a ter país mais adulto com uma taxa de participação maior. A gente tende a ter país mais idoso com uma taxa de participação menor. Então essa taxa de participação conta pra gente o quanto que, tá, das pessoas em idade ativa, ou seja, das pessoas que já têm capacidade de trabalho, quantas estão se dispondo a trabalhar. Quanto mais numa economia, em geral, maior será a produção dessa economia. Tudo bem? Mas claro que isso vai depender, obviamente, do nível de emprego da economia. Porque se o nível de emprego da economia vai de mal a pior, as pessoas vão sair da péia porque vão se tornar desalentadas. Tá? O Brasil passou por isso nesses últimos anos. Tá? E espero muito que logo a gente saia disso, porque isso faz com que a gente tenha, né, muito desalentado, faz com que o Brasil vá sendo incapaz de atingir o seu produto potencial. Tudo bem? Então isso daqui que eu acabei de falar com vocês nos dá a medida do desemprego. Agora vocês já sabem o que é uma tal taxa de desemprego. Toda vez que aparecer na televisão, ou vocês lerem nos jornais, ou ouvirem nas rádios, vocês já sabem do que é que aquilo ali se trata. Vamos lá, dessa conversa toda surgem alguns conceitos novos, tá? E essa conversa é muito de definição de conceitos de fato, que é o papel, no fundo, de introdução à economia. Né? Introdução à economia conta para vocês o beabá. As outras disciplinas da economia contam para vocês como esse beabá vai se complexificando ao longo do tempo. E a primeira apresentação de conceitos diz respeito aos tipos de desemprego que existem na economia. Tá? Alguns deles eu tenho certeza vocês já sabem. Vocês conhecem, por exemplo, esse primeiro tipo de desemprego, que é o desemprego cíclico. É aquele desemprego que aumenta ou diminui de acordo com o momento da economia. Momentos mais aquecidos da economia implicam menor desemprego. A recíproca, tá? Momentos mais desaquecidos da economia implicam maior, tá, desemprego, ou que é a mesma coisa, menor emprego, tá? E isso, portanto, mostra como é que os ciclos econômicos vão ditando o ritmo do emprego, tudo bem? Então, quando a gente diz do desemprego cíclico, né, quando a gente está falando de desemprego cíclico, a gente está contando como é que o nível de desemprego vai flutuar. Tá? Para mais desemprego quando a economia está desaquecida e para menos desemprego, reciprocamente, tá? Quando a gente tiver um ritmo mais aquecido da economia. A outra forma de desemprego, essa eu tenho certeza que vocês conhecem, é o desemprego estrutural, também chamado de desemprego tecnológico, que é aquele gerado porque determinado emprego, determinado posto de trabalho é eliminado do mercado de trabalho em função do avanço da tecnologia. Tudo bem? Então, por exemplo, me lembrei do serviço de telefonista, tá? Que homens e mulheres ocupavam e que acabou. O serviço de tipógrafo, tá? Que era colocar as letrinhas, os tipos, né? Para, por exemplo, imprimir jornais antes da existência de computadores, antes da existência de máquinas de escrever, e que era um serviço, né? E esse serviço, ocupado por homens e mulheres, ele foi eliminado em função do avanço tecnológico, né? E assim vários outros, e vários vão sendo eliminados a nossos olhos, né?
Por exemplo, com o avanço da tecnologia, talvez a gente perceba cada vez menos bancários. Tá? Bancários podem ser, bancários e bancárias, né, podem ser uma profissão em extinção na medida em que o avanço tecnológico está nos fazendo cada vez mais ir menos e usar menos o banco físico. Tá? A gente se resolve sempre em aplicativos e isso, portanto, vai eliminando um determinado posto de trabalho. Tá? O terceiro tipo de desemprego é o friccional. E ele se relaciona a um tempo de ajuste do mercado de trabalho. Então, só para dar um exemplo fácil, pode ser que vocês estão saindo de um emprego e estão desempregados e de repente vocês conseguem um emprego numa cidade distante da qual moram. E daí vocês vão ter que se movimentar. Então, nesse tempo da movimentação, vocês estão desempregados, mas é um tempo de ajuste entre vocês saírem de onde moram e irem para o local no qual vocês serão agora trabalhadores empregados. Tudo bem? Então, o desemprego ficcional ele tem que ver com fricção. Tá? Lembra dos carrinhos de fricção? Isso é da minha época, acho que nem é da de vocês, tá? Mas tem a ver com alguma movimentação com um atrito, alguma movimentação difícil do mercado de trabalho e que daí coloca algum tempo para o ajuste entre oferta e demanda. Este é o desemprego friccional. Esses desempregos todos, cíclico, estrutural e friccional, eles formam o desemprego voluntário, que quer dizer, tá, aquele desemprego em que uma pessoa quer trabalhar, mas ninguém a quer contratar, tudo bem? Então a pessoa não escolhe estar no desemprego cíclico, estrutural, nem no friccional, tá? A pessoa, ela quer estar empregada, mas se ela está desempregada, significa que ela ofertou a mão de obra, ela é peia, mas ela não conseguiu, tá, ser contratada por ninguém. Tudo bem? Existe um quarto tipo de desemprego que é o voluntário. Esse daqui, tá, pelo nome, né, a gente já tem a definição. O desemprego voluntário é aquele em que a pessoa não quer trabalhar. Tudo bem? Agora, cíclico, estrutural e tecnológico e ficcional são desempregos involuntários. A pessoa está em algum desse tipo de desemprego, tá, porque ela não conseguiu emprego, embora tenha no procurado. Tudo bem? Então vamos lá, para a gente encerrar mais uma pequena chuvinha, uma garoa de conceitos, tá? São quatro esses conceitos, esses elementos finais. O primeiro deles é um conceito muito caro, tá, à economia e que é um conceito base para a perspectiva, tá, ou as perspectivas, vou colocar no plural, melhor, as perspectivas de inspiração neoclássica. Tá? Então, esse conceito é o conceito do pleno emprego. E as perspectivas de inspiração neoclássica na economia, tá? Elas trabalham com o pleno emprego, seja desde o curto prazo ou seja no médio e longo prazo. Então, a economia, na perspectiva, tá, da economia de inspiração neoclássica, o que quer dizer isso? Seja a economia neoclássica em si, ou seja as teorias modernas da economia, como novoclássica, por exemplo, ou tá, uma não tão moderna, mas ainda muito influente, que é a perspectiva da síntese neoclássica de Keynes, que forma, tá, essa perspectiva forma os modelos conhecidos como ISLM, né? Essas perspectivas, em algum momento, elas encontram um pleno emprego, tá? Ou é direto numa posição de pleno emprego desde o curto prazo, por exemplo, os novoclássicos são assim, ou elas também podem vigorar em uma posição em que o pleno emprego será alcançado no médio e longo prazo. Por exemplo, o ISLM, por exemplo, a perspectiva novo-keynesiana, tá? Então, vejam, o que quer dizer o pleno emprego? O pleno emprego, para essas teorias de inspiração neoclássica, diz respeito a uma situação em que toda a peia, tá, de um determinado país, de uma determinada economia está empregada. Então, todo mundo que ofertou, tá, a sua capacidade de trabalho conseguiu emprego, excetuando-se aquilo, né, caro aqui a Friedman, foi ele que deu o nome, excetuando-se a taxa natural de desemprego. Tudo bem? Portanto, né, o pleno emprego, se a gente vai colocar numa formulinha só para ser didático, quer dizer a PEA menos a taxa natural de desemprego.
E aí o que vocês precisam, portanto, entender é esse outro conceito, né, de taxa natural de desemprego. O que é taxa natural de desemprego? Bem, para a perspectiva também neoclássica, o desemprego friccional, tudo bem? E dentro do desemprego friccional, coloquem, né, o desemprego estrutural ou tecnológico. Então, toda vez que um posto de serviço for eliminado pelo avanço tecnológico, os neoclássicos acreditam que essa pessoa vai se tornar, na verdade, não um desempregado estrutural, mas um desempregado friccional. Porque a pessoa vai ter daí que se adaptar a uma nova profissão. E esse tempo de adaptação é uma fricção do mercado. Tudo bem? Então a pessoa vai ter que gastar um tempo, por exemplo, estudando, conhecendo o que será uma nova profissão, e esse é o tempo de ajuste, esse é um desemprego friccional. Tá? Aqui na taxa natural de desemprego, né, os neoclássicos também considerarão o próprio desemprego friccional. Importante que vocês guardem isso, porque talvez da forma pela qual eu falei pareceu que é só o estrutural. Não, o que eu disse foi que o estrutural, quando ele acontece, né, ele deixa de ser estrutural, a causa continua sendo um desemprego que veio porque aquele posto de serviço foi eliminado. Então a causa está aí, mas a natureza desse desemprego passará a ser uma natureza friccional, porque a partir do momento em que veio a causa, o avanço tecnológico, e o emprego que antes existia agora não existe mais, o trabalhador vai precisar se reestruturar às demandas do mercado de trabalho, e daí, por meio disso, ele vai se tornar, no tempo desse ajuste às demandas do mercado de trabalho, ele vai se tornar um desempregado friccional. Tudo bem? Então, maravilha, né? Pleno emprego é uma situação em que a economia neoclássica sempre pressupõe, então é uma situação que a economia neoclássica sempre pressupõe, seja no curto, seja no longo prazo. Agora, na perspectiva, por exemplo, keynesiana, né, o pleno emprego é uma situação raríssima. Então, quando a gente pega, por exemplo, Keynes, né, pleno emprego para ele é o objetivo, não é o ponto de partida, nem um ponto certo de chegada como as teorias de inspiração neoclássica. O pleno emprego para Keynes é raro, é raríssimo. É bom até usar um superlativo aqui. É uma coisa raríssima de acontecer e é o objetivo da economia. A economia tem que buscar o pleno emprego. Mas, para Keynes, deixado à livre movimentação das forças de mercado, o pleno emprego muito dificilmente será alcançado. Mais do que isso, até com a ajuda de política econômica, portanto, até com a ajuda de governos, de estados, para Keynes o pleno emprego pode ser algo bem difícil de ser alcançado. Mas não é porque ele é difícil de ser alcançado que a gente não deve buscar alcançá-lo. Então essa é a disposição de Keynes. Inclusive ele escreve seu principal livro, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, para poder contar como é que o emprego é determinado, e o que influencia a criação e destruição de emprego ao longo dos ciclos econômicos. Tudo bem? Keynes foi o criador do termo desemprego involuntário. Ele que criou esse termo, está na Teoria Geral, vem no capítulo 2 da Teoria Geral, e ele vai explicar por que é que as pessoas, mesmo querendo trabalhar, podem não encontrar quem as contrate. Tudo bem? Então isso mostra para ele como é que ele estava absolutamente preocupado, não em pressupor o pleno emprego como fizeram os neoclássicos. Ele estava preocupado era em alcançar o pleno emprego e explicar por que tal coisa não existia. Tudo bem? Por fim, comentei com vocês no comecinho dessa discussão, lá no título aqui, quando eu estava escrevendo esse aproximadamente 10% de desemprego no Brasil, eu falei para vocês, vou lhes lembrar agora, que esse aproximadamente 10% apresentava uma melhora nesse julho de 2022 em relação ao começo do ano. Foi isso que eu falei para vocês. E falei que essa melhora em julho, deixa eu escrever tudo para não parecer doido, Essa melhora em julho, ela era um dado bom, ok, é melhor ter melhora do que não ter, mas a gente tinha que ver o perfil dessa melhora. E falei para vocês que o perfil não era um perfil bom porque o emprego informal estava crescendo mais do que o emprego formal e que o emprego
informal ultrapassou no Brasil o formal pela primeira vez na história, agora, nesse julho de 2022. Então, a situação, tá, embora ela esteja melhorando, ela está melhorando em condições piores do que deveria ser, tudo bem? E isso, né, por quê? Porque o emprego informal, ele é um emprego precarizado, em que o trabalhador, a trabalhadora, né, não está zelada por legislação trabalhista, previdenciária, de seguridade social. Toda vez que o emprego formal é o que acontece, em bom português é um se vira nos 30. A pessoa precisa trabalhar com o que der para conseguir ter renda e sobreviver. O Brasil hoje é muito marcado por isso, é o se vira nos 30 completo. Tá? É claro, entendam, a gente tem que ser moderado, tem que ser ponderado de entender que é melhor ter emprego informal do que nenhum. Tá? Mas mesmo assim não é para levantar o braço e sair comemorando. O que a gente precisa ter é emprego digno, formal. Por quê? Porque ele é não precário, porque ele oferece direito previdenciário, seja para o trabalhador, para a trabalhadora, se aposentar. Ele oferece seguridade social, por exemplo, teve algum acidente de trabalho, vai ter cobertura da Previdência Social. O trabalhador engravidou, vai ter cobertura da Previdência Social, ou seja, é um tipo de trabalho com direitos, tá? E que coloca sobre o Estado e coloca sobre os empresários que contratam os trabalhadores deveres, tudo bem? Então este é o melhor tipo de emprego que pode existir, o formal. Quando a gente tem precarização de trabalho, quer dizer que o informal está aumentando, que as condições de trabalho estão se tornando mais precárias, piores, e infelizmente no mundo moderno a gente vai ter que lutar muito para poder confrontar essa precarização de trabalho. Por quê? Porque cada vez mais o que a gente vai perceber é essa base tecnológica atual, que tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, criando empregos que no fundo não geram vínculos empregatícios, tá? Todos entregadores, todos motoristas de aplicativo, tudo isso daí trabalha, mas trabalha como se fosse uma coisa aérea, sem vínculo empregatício, não se gera efetivamente aquela velha noção do emprego. E talvez isso tenha vindo para ficar. E como é que nós evitaremos maior precarização de trabalho nestas condições modernas atuais? Eis um desafio crucial. Tá? Então, para a gente poder finalizar, falarei agora da economia submersa, que é um conceito curioso. Tá? Economia submersa é a precarização do trabalho, tudo bem? Então, economia submersa, ela envolve a precarização do trabalho, que a gente acabou de falar, então a piora das condições de trabalho. Só que, diferente da informalidade per se, tá? Quando a gente está falando de economia submersa, tá? A gente está falando de uma precarização do trabalho com produtos ilegais, tudo bem? Então, a precarização quer dizer as pessoas estão trabalhando em condições cada vez piores. Por exemplo, a informalidade do mercado de trabalho. Agora, quando a gente cai no conceito de economia submersa, significa a precarização ainda lida com produtos ilegais. Esta é a economia submersa. Esse nome é super curioso, tá? Porque percebam, economia submersa, né? Aquela que não pode aparecer, tá? E ela não pode aparecer porque ela lida com produtos ilegais. E é claro que se lida com produtos ilegais, o trabalho vai ser informal, ele vai ser precário. Tudo bem? É isso, a conversa sobre mercado de trabalho, desemprego é curta, mas espero que ela tenha iluminado para vocês coisas que vocês muito ouvem falar, coisas que talvez vocês veem na pele, vivem na pele, e que agora, com esse curso de Introdução à Economia, eu aqui tenha meramente trazido para vocês conceitos econômicos que ajudem vocês a compreender mais tecnicamente o que é o desemprego e como é que o mercado de trabalho se comporta e como é que nós percebemos, tá, as medidas do desemprego. Tudo bem? É isso, nossa parte de macroeconomia fica por aqui. As nossas próximas conversas serão sobre economia internacional. Um beijo a todas, um beijo a todos, um beijo a todos.